Quando começar a gravar, a gente começa. Vamos lá. Então, começou. Boa noite, oficialmente, né? Mais uma vez. Então, assim, Boa a gente vai... noite. Boa noite. A gente vai começar a falar... Na verdade, eu fiz essa revisão aqui, não sei se vocês lembram, mas no primeiro dia de aula, eu falei sobre isso. Claro que não tinha esse texto, né? Mas, mais ou menos, está falando... O que que trata aí? Trata da necessidade e da importância da gente conhecer alguns nomes técnicos, né? Os nomes que são utilizados aí na matemática, alguns termos da matemática. Então, aqui, eu dei aqui, ó, nomenclatura dos termos das 4 operações fundamentais. Então, as 4 operações, adição, subtração e multiplicação. Então, a gente começa com a adição. Deixa eu pegar aqui, dar uma ampliada. Então, a gente começa com a adição, tá? Então, o nome da operação é adição, não é de mais, né? Ah, vou fazer uma conta de mais. Não. Vou fazer uma adição. Quem foi que chegou? Eu aceitei. Calma aí, só um instante, pessoal. Só a Elaine, Iraci e o seu José Tomé. Só. Aqui eu estou transmitindo a tela e aparece como outra pessoa. Então, tá aqui, ó. Então, adição, nome da operação. Então, tem um exemplo aqui, ó. 2 mais 5 é igual a 7. Então, o 2 e o 5 são chamados de parcelas, tá? O 2 é uma parcela, o 5 é uma parcela. O resultado é chamado de soma ou total. O mais utilizado vai ser soma, tudo bem? O que a gente vai mais utilizar? A soma entre dois números, tá? Então, soma é o resultado da... Aqui, ó, ela já entrou. Fabrício da Silva. Ah, tá, é Edinalva. Ela usa o telefone do filho dela. Então, ó, o mais usado aqui é soma, tudo bem? Então, na adição, os números que estão sendo adicionados são chamados de parcelas. E o resultado de soma ou total, tudo bem? Então, próxima operação, subtração. Então, a gente não fala, vou fazer uma conta de menos. Não. O nome da operação é subtração, tá? Aqui tem um exemplo. 7 menos 3, resultado é igual a 4. Então, o primeiro número é chamado de minuendo. O segundo número, de onde eu estou retirando, é o minuendo. A quantidade que eu estou retirando é chamada de subtraindo. E o resultado é chamado de resto ou diferença. O mais usado, diferença, tá? A diferença entre dois números, então eu sei que é uma subtração, ok? Próxima operação, multiplicação. 4 vezes 2. Eu não vou usar mais esse x, tá? Eu coloquei aí, mas a gente sabe que a gente usa esse pontinho aí para representar a multiplicação, tá? Então, ó, 4 vezes 2, 8. O 4 e o 2 são chamados de fatores, e o resultado da multiplicação chama-se produto. Tudo bem? Então, você fala assim, o produto entre dois números, ou o produto entre dois fatores. Eu já sei que eu estou tratando da multiplicação. E a divisão, né? 6 dividido por 2, 3. O número que eu estou dividindo é chamado de dividendo. Por quanto eu estou dividindo é chamado de divisor. E o resultado chama-se quociente. Tudo bem? Então, quociente é o nome dado ao resultado da divisão. Próximo. Vamos lá. Acabou, na verdade. São as 4 operações, tá? Então, vamos só dar uma retomada rápida. Na adição, os números que estão sendo adicionados são chamados de parcela, ok? O resultado soma o total. Lembrando que o mais usado é soma. Operação, subtração. Então, minuendo é de onde eu estou tirando, a quantidade que eu estou tirando é subtraindo, e o resultado, resto ou diferença. O mais usado, diferença. Multiplicação, 4 vezes 2 é igual a 8. Os números que estão, né, que estão se multiplicando, chamado de fator. Como são 2, né, 2 ou mais, fatores. O resultado, produto. E na divisão, 6 dividido por 3 é igual a 2. O número que eu estou dividindo é chamado de dividendo.
por quanto eu estou dividindo é chamado de divisor e o resultado é chamado de quociente, tá? Tudo bem? Ô, professor, dá licença. Fale, cabra. Boa noite. Boa noite. Me atrasei. Peguei aí o avião, eu caí de paraquedas aí. Caiu, né? Não, eu estou falando só sobre os nomes dados, né, nas 4 operações básicas, os nomes aí que cada termo recebe. Como você, Esse a aí gente poderia até... esse que o professor está passando foi a nossa primeira dessa aula. semana. Foi a nossa primeira aula, professor, lembra? Não, eu sei, eu lembro. Eu até falei aqui pro pessoal se eles lembravam. Eu tenho aqui, eu Você estava olhando. lembrou? Lembrei. Tá vendo? Tá com uma memória boa, hein? Opa! Se não fosse bom. aquele gato lá, Hã? tivesse acabado com o seu caderno. Mas eu passei para o outro. Então, mas é por isso mesmo. Você passou e você tá lembrando de tudo agora. Sim, entendi. Se não fosse o gato te ajudou. Verdade. Então Professor, Oi? posso atrapalhar um pouquinho? Deve. Lá nesse exercício que o senhor passou, lá está dizendo porque não precisava colocar o resultado, não é isso? Isso. Só que ali o senhor está dizendo que é tipo quociente de tal número, não sei o quê. O quociente não é o resultado? É o resultado, mas você concorda que se você tem uma divisão representada, o resultado vai ser chamado de quociente. Entendeu? Claro Aí eu que coloquei inteiro, mas eu não sabia se eu podia pôr inteiro ou só o resultado. Não é para colocar o resultado. Por quê? É para você fazer a representação. Quando eu falo em quociente, eu tenho que saber que eu estou tratando da divisão. Eu sei que o resultado é chamado de quociente, mas não vou falar assim, numa divisão, aí eu já estou dando a dica, entendeu? Entendi. Então eu fiz errado. Fica implícito, né? Ou explícito. Mas qual que é qual que é essa lição aí que o professor está falando? É dessa semana. Aqui o professor mandou calcule as potências? Não. Eu estou colocando mais uma operação aqui que você já conhece. A linguagem corrente é a linguagem matemática? Isso, é a linguagem matemática, isso. Mas não é para pôr o resultado? Não. Eu montei por isso, porque a linguagem matemática, tipo assim, a soma entre 12 e 20. Isso. A gente vai chegar lá. Deixa eu... Tá, eu corrijo. Eu coloquei o resultado em tudo. Isso é porque eu coloquei em vermelho lá. E falar, não... Sim, mas é que causa uma certa dúvida, professor, por causa dessas palavras, como a gente não está habituado, entendeu? É que ele falou, que ia deixar bem explícito, né? Mas não. Mas foi bom, foi uma pegadinha, foi bom, gostei. Não, eu coloquei errado aqui não é potência, aqui é expoente, né? Ó, tem que escrever errado aí. Tá? Então, eu tô colocando a potenciação só para dar um incremento aí, tá? Então, 2 elevado a 3, né? A base é o 2, é o número que está se repetindo, e o 3 é o expoente, é a quantidade de vezes que a base está se repetindo. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E o resultado é chamado de potência. Então, o 2 é a base, o 3, o 2 é a base. Quem é a base? É o número que se repete, ok? O 3 é o expoente. Quem é o expoente? É a quantidade de vezes que a base se repete. E o resultado é chamado de potência. Só dando um incremento aí, mais uma operação, tá? Que vocês conhecem, então, essa nomenclatura aí. Então, quando eu falo em potência, eu já sei que eu estou tratando de uma potenciação. O que é potência? É o nome dado ao resultado da potenciação. O que é base? É o fator que se repete, tá? É o número de baixo, ó. E quem é o expoente? É a quantidade de vezes que essa base se repete. Tudo bem? Então, é isso. Só essa retomada, como o José bem lembrou, eu já tinha comentado. Isso, eu costumo passar isso aí já no primeiro dia de aula, por quê? Porque é algo que a gente tem que... Ô, professor. Oi, Iraci. Essa que o senhor passou agora é para copiar junto com as outras, né? Se você quiser colocar, na verdade, não precisa. Se você copia o conteúdo, se você copia, você coloca lá. Eu copio tudo. Tudo bem, então. Aí eu copio tudo que o senhor manda e eu só tiro a foto do exercício. Os outros ficam no meu caderno.
É bom, né? Que aí é uma outra forma também Uhum. de ir aprendendo. Porque se tiver Aí, alguma dúvida, é só olhar lá. isso. Aí você pode colocar depois, Iraci, depois dos exercícios, para não ter que fazer nada, né? Vai ter que copiar tudo de novo, né? Eu Eu já gosto de passei. copiar porque a memória fotográfica também ajuda muito, né? Ajuda. É verdade. São as múltiplas inteligências, né? Tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos lá corrigir os exercícios, que eu acho que hoje dá para fazer tudo aí, que é bem simples. A gente vai dar continuidade na próxima semana, tá? Então, ó, escreva utilizando a linguagem matemática as seguintes sentenças abaixo, ok? Então, coloquei aqui em vermelho, não é necessário efetuar os cálculos. Tá vendo Observação. aí, Elaine? Sim, sim. Eu sou teimosa comigo mesmo, fazer o quê? Mas nem, não, ele também fez, ele tá falando isso, mas ele também fez. Então, ó, o LC é a linguagem corrente, é o que a gente fala no dia a dia, a língua portuguesa, ora pois. E o LM é a linguagem matemática, tá? Então, para estar escrito na linguagem corrente, a gente vai escrever na linguagem matemática, tá? Então, a soma entre 12 e 20. Então, soma. Então, esse nome soma tem que me remeter à adição. Porque se eu não sei o que é soma, com certeza eu não vou fazer isso. Então, o que é soma? É o nome dado ao resultado da adição. Então, a soma entre 12 e 20. Então, é 12 mais 20. Simples assim, tá? Olha. Como eu sempre digo para vocês, né? Eu só faço pergunta fácil. Olha lá, a soma entre 12 e 20. 12 mais 20. Não, Ah, professor, peraí. é. Mas só que aí, ó, me gerou uma dúvida. O quê? Hum, Entre 12 e 20. é. Entre 12 e Você vai 20, somar não um. era 13 e... Não. Ou não? Esse entre, eu não estou falando dos números. Eu estou falando que você vai somar dois números. Quais são eles? É, O eu número fiquei, 12 e o número 20. eu fiquei nessa Tá? dúvida aí. Tá bom, É então. entre esses dois números. A soma é entre esses dois números. Então, eu vou pegar o 12 e vou somar com quem? Com 20. Então, a soma é entre os dois. Entendeu. Tá? Obrigado. Valeu. E você tá lembrando lá dos números naturais, que era entre tanto e tanto, essas coisas. É verdade. Os números inteiros, né? Não. Isso aí é uma soma. Eu sei que só tem que lembrar que soma é o nome dado ao resultado da adição. Então, tá aí, ó. 12 mais 20, tá? A diferença não precisava colocar, é igual a 32. Não, não é para colocar. Ah, mas ele está falando de soma. Tudo bem, está falando de soma, não tem que colocar o resultado? Não. Eu estou falando que é soma, isso daqui está representado uma soma, porque quando você encontrar esse resultado, será uma soma. Tá? Então, próximo. A diferença entre 8 e 15. Então, o que é a diferença? É o nome dado ao resultado da subtração. Entre quais números? Entre o número 8 e o número 15. Então, 8 menos 15. Tá? Eu posso inverter entre 15 menos 8? Não. É entre 8 e 15, é nessa ordem. Tá? Tudo bem? Eu inverti. Então tá errado. Porque você vai falar o quê? Que não dá para fazer 8 menos 15? Eu ia falar isso. Então, mas dá. Eu tenho 8, esse 8 é positivo, né? A gente Aí vai viu ficar isso. devendo, tá certo. E isso vai dar menos 7. Vai dar menos 7. Nossa, é mesmo, esqueci. Tá bom, agora pode esquecer. Não pode esquecer na hora da prova. O produto, o que é produto? Né? Em multiplicação, produto é o nome dado ao resultado da multiplicação. Entre 6 e 12, então é 6 vezes 12. Tá? Precisa colocar 72? Não, não precisa colocar 72. Tá? O quociente entre 18 e 3. Então, é 18 dividido por 3. Só que a gente vai representar a divisão. Opa,
A gente não vai representar a divisão assim, mas o ideal, né? Tá certo, isso aí, tá certo. O quociente é entre 18 e 3, 18,3. Mas a gente vai representar em forma de fração, tá bom? A gente vai representar assim, ó. 18 terços. 18 dividido por 3, tá? E quanto é 18 por 3? 6. Tá? Então a gente vai representar assim, em forma de fração. 18 terços. Corrido. Tá? Se eu fizer assim, tá certo? Tá certo, mas vamos nos acostumando a fazer em forma de fração. Porque toda fração é Eu uma... ia colocar em forma de fração, professora. Eu fiquei meio assim. Eu falei, vai que tá errado. Eu quase Não, não tá coloquei. errado. Porque, Você lembre ia, né? que toda fração é uma divisão. 18 terços é 18 mil por 3. Eu lembrei disso, o senhor falou da outra aula lá. Acho que foi na 10ª aula, acho. Até falei que pode esquecer o nome do pai, nome da mãe, nome dos irmãos, mas não pode esquecer que toda fração é uma divisão. Agora lá, ó, o dobro de 9. O que é dobro? Eu não sei. O dobro, eu não posso nem saber qual é o número, mas eu sei que se eu multiplicar ele por 2, vai ser o dobro. Tá? Vezes. Então, o dobro. 2 vezes 9. Você Aí, colocou? professora, 9? eu tava vendo, eu procurei, eu tava vendo na internet, a professora explicando que coloca assim embaixo o 2, aí coloca tipo igual a fração ali e pode pôr uma letra quando não se sabe o número. Essa é a nossa próxima aula. Então, eu tô bravo comigo mesmo aqui. Então. Não entendi, José? Eu tô bravo comigo mesmo aqui. Eu não vou acertar uma. Eu botei 2 vezes 9, é 9 mais 9. Não, você fez o quê? 2 vezes 9, o dobro de 9. Não, então você acertou, porque é 2 vezes 9 mesmo. É que você pôs 9 mais 9? Eu falei, nossa. Eu coloquei 9 mais 9, que pode ser assim, pode ser assim. Pode ser também, mas né? quando falando de dobro, você vai multiplicar por 2. Ok? Que é a mesma coisa. O que é 9 mais 9? É uma adição, não é? Quantas vezes o 9 está se repetindo? 2. Qual número está se repetindo? 9. 2 vezes 9. Porque a multiplicação nada mais é do que uma forma simplificada de representar uma adição de parcelas iguais. Então, 9 mais 9 são 2 parcelas iguais. É a soma. Então, eu tenho... Quantas vezes o 9 se repete? 2. Então, qual número se repete? O 9. Então, é 2 vezes o 9. Tá? Então, a gente vai representar assim. Então, o ideal. 2 vezes 9. Aí, pronto. Não precisa ficar mais nervoso. O quádruplo de 7. Só cuidado que aqui a gente tem o costume de ler quadruplo. Né? Não, é uma proparoxítono. A antepenúltima sílaba é a tônica, então é quádruplo. Tudo bem? É 4 vezes 7, né? Isso, 4. Opa, deixa eu colocar em vermelho aqui. 4 vezes 7. O quádruplo de 7. A metade de 20. Como eu faço para achar a metade, hein? Qual a metade de 30, José? 15. Isso. Qual a metade de 20? 10. Gabriel. 10. Aí eu coloquei como divisão. Tá certo, professor? Tá certo. E qual a metade de 2.420? Nossa! É 1.210. 1.210. Isso. E qual a metade de 7.876? Repete o número? Eu não entendi. Bugou, professor. Bugou. 7.846. 7.846. Para, ele pegou a calculadora, professor. Nossa, eu nem deu. Até a calculadora errou aqui. É 3.923. Mas assim, como eu faço para achar metade? Isso é dividir por 2. Tá? Eu não sei se vocês aprenderam já em língua portuguesa, as classes gramaticais, que uma das classes gramaticais tem lá artigo, substantivo, verbo. Uma das classes gramaticais é chamada numeral. Vocês já aprenderam isso em língua portuguesa? O numeral ainda não chegamos, não. Não? Então, vocês vão chegar lá. Então, tem multiplicativo,
né? Que é assim, vezes, quádruplo, então é 4 vezes, triplo, 3 vezes. Tá? Então, ó, a metade de 20, então, só é pegar o número e dividir por 2. Para achar a metade, basta dividir por 2. 20 dividido por 2. Só que a gente vai representar em forma de fração, tá bom? 20 dividido por 2 é 20 meios. Tá? Forma de fração. 2 é 10. Tudo bem? Então, a letra, o triplo de 15, 3 vezes 15. Ok? A quarta parte de 40. O que é a quarta parte? É dividir por 4. Então, a quarta 40 parte. dividido por 4. Isso, a quarta parte de 40 é 40 dividido A por única 4. coisa que eu errei aí foi só o resultado que eu coloquei. Então tá ótimo. Então, ó, aqui, ó, vocês vão representar em forma de fração. A quarta parte de 40 é 40 dividido por 4. Tá? Acabou. Ah, não, acabou não. Eu, assim, professor, na hora que eu vi o papel, eu falei assim, lascou-se, o que eu vou pôr aqui? Falei, me lasquei todinha. Aí lá vai eu recorrer ao YouTube. E não tem lá, quando vocês saem em férias, você trabalha um ano depois de um ano trabalhado, pelo menos era assim, né? Mudou tanto aí essas coisas. Mas depois de um ano trabalhado, você sai em férias, né? Então você recebia o salário antecipado. Ficava em casa e recebia o salário antecipado. Além do salário, você recebe mais um pouco. O que é isso? Lembra do que é? Recebe 1/3. Isso, né? é 1/3, 13º. Não, esse aí é o 13º, é outra coisa. Seria o 13º Mas na folha salário. de férias vem 1/3 também, não vem, professor? Não. Nas férias, justamente, é nas férias que vem 1/3. O 13º é um salário a mais no fim do ano. Quando você Então é sai o em 1/3 das férias, férias. isso, é das férias, tá? É 1/3, ou seja, você pega o que você ganha, ganha 1.800. 1.800 dividido por 3 é 600. Você ganha os 1.800 mais 600 reais, que seria 1/3. Então, a quinta parte é dividir por 5. Então, aqui é 30. Esse negócio aí de 13º aí é o que? É de comer? Filho, daqui a Empresário pouco não vai ser tem. assim mesmo. Estão tirando todos os direitos do trabalhador. Vai demorar muito, não. Eu tenho É que o 20 José é anos empresário, né? Empresário não tem isso daí. Ah, meu Deus. É 20 anos só vai fazer que eu não resisto minha carteira. Mas o Zé, professor, ele é o que mais usa essa matemática aí, porque ele é pedreiro. É pintor, né? Eu É sou o pedreiro também. também? Também. Também, cara, é fraco, né? É Se pedreiro, eu é fosse pintor, pedreiro, eu tava lá na Cracolândia. Lá vem ele humilhando nós, o engenheiro. Ele é mestre de obras. Eu tô brincando, gente. Brincadeira, viu? Mas você é pedreiro mesmo, Zé? Não, eu sou pintor. Eu sou meia colher. Meia colher eu faço. Meia colher? Meia colher. Então, vamos lá. Então, a quinta parte é dividir por 5. O sextuplo é multiplicar por 6. Então, ficou 6 vezes 18. E acabou, acho, né? Só isso. Viu como foi bem facinho hoje, bem tranquilo? Todo mundo tirou 10 aí? Pega minha... Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pega minha... Desculpa, rapidinho. Pega minha agenda, por favor. Oi. Desculpa, Iraci, pode falar. Não, o senhor sabe quem vai ser nossos professor de arte em inglês? Porque a gente tá sem, porque... Eu posso descobrir, tá bom? Aí eu falo para vocês. Porque ninguém não falou nada, não mandou nada ainda. Arte e inglês, né? Tá, eu vejo sim, eu vejo e mando para vocês, ciências, tá? professor. Ciência nem apareceu a professora, né? Vê se 10 de semestre agora vem, né? A professora Evelyn, a de ciência,